Salmo 66, acharam? Este salmo, queridos, é um salmo de ações de graças. Ele não é especificado aqui no título dele quem o compôs, mas ele é identificado como uma espécie de canção. Ele mescla um louvor corporativo da congregação, adorando, consagrando a Deus seus louvores, mas também ele tem uma ênfase pessoal em determinado momento do Salmo. Ele é celebrado numa espécie aqui de dois hinos. Os irmãos verão isso claramente na medida que nós formos fazendo a leitura do Salmo aqui, irão perceber isso. E nos parece que esse Salmo aqui, ele tem como objetivo apontar para a redenção que Deus trouxe ao seu povo, a Israel. E isso nos parece em dois momentos aqui diferentes. Como eu disse para os irmãos, nós não sabemos exatamente a ocasião em que o Salmo foi escrito. De certa forma, a gente tem um pouco de dificuldade de conectar o Salmo a uma ocasião. Mas, à medida que formos lendo aqui o Salmo e observarmos aqui as palavras que o salmista expressa aqui diante do Senhor, nós poderemos fazer certamente uma conexão a alguns momentos que o salmista tem em mente aqui. E um deles, provavelmente, a libertação de Israel da terra do Egito, quando eles atravessam o Mar Vermelho, e a entrada também na terra, quando eles atravessam o Jordão, cruzam o Jordão. Milagrosamente, o Senhor não apenas abre as águas do Mar Vermelho, mas também abre um caminho pelo meio do Jordão e o povo de Israel pode entrar na terra. Então, o primeiro momento, quando Israel sai do Egito, e depois quando ele entra na terra. Há aspectos nesse salmo também que provavelmente apontam para uma realidade de livramento de Deus ao seu povo. E alguns aqui conectam esse livramento a, pelo menos aqui, três possibilidades. A primeira, o próprio deserto, onde Deus prova o seu povo, trabalha ali no caráter do seu povo. Israel é purificado no deserto, nós conhecemos bem a história. Alguns conectam este salmo também ao momento em que o rei da Síria, Senaqueribe, invade a terra de Israel, e Ezequias então ora ao Senhor e Deus dá o livramento. É um momento de muita aflição para Israel. Ali a confiança daquele povo é provada, posta à prova, e eles saem dali vitoriosos por terem confiado no Senhor. Deus produz o livramento. E um terceiro momento em que nós podemos observar essa realidade é o próprio cativeiro babilônico. Quando Deus envia o seu povo ao cativeiro, inclusive essa semana nós vimos na nossa leitura em sequência, os irmãos devem ter, eu acredito que os irmãos estejam lendo, né? A Bíblia em sequência, como a gente tem colocado lá para os irmãos. Então nós vimos aí a queda de Jerusalém. Como é que aquela terra ela é destruída e o povo é levado ali ao cativeiro babilônico. Alguns ficam, mas a sua grande maioria é levada ao cativeiro. É um tempo de prova, de provação, mas que depois Deus traz o seu povo para a terra de Judá novamente. Nós já estudamos aqui numa série expositiva que nós fizemos no livro do profeta Ageu. Os irmãos devem se lembrar muito bem disso. Citamos aqui Esdras, Neemias também, que são contemporâneos a essa realidade de reconstrução do templo. Mas pode ser que o Salmo esteja ligado a um desses momentos aqui, nós veremos aqui no texto. Este Salmo é um convite, irmãos. Quem já recebeu um convite aqui? Todo mundo, né? É bom receber convites, não é verdade? Dependendo para onde, né? A gente tem que especificar isso também. Há convites que não são bons. Mas quando nós somos convidados, geralmente somos convidados para uma festa, para uma ocasião de celebração, e a gente gosta de receber convites. É um convite, o Salmo, a vir e ver o que Deus tem feito. Este Salmo é um convite a vir e ouvir o que Deus tem falado e Deus tem ministrado sobre o povo e o que o povo tem contado a respeito desse Deus.
E este salmo é um convite a vir e louvar a Deus. Então, são esses três aspectos que nós veremos aqui ao longo da leitura do salmo. Venham e vejam, venham e ouçam, venham e louvem ao Deus Todo-Poderoso. O salmo começa com um apelo do próprio salmista para que todo o povo da terra venha, louve e adore a Deus. Se os irmãos estão com o texto em suas mãos, vejamos aí os versos de 1 a 4. O salmista diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Então, os irmãos podem perceber nessas palavras introdutórias do salmo que o salmista traz aqui um comando e faz uma convocação para que não apenas o povo de Deus, mas toda a terra, inclusive os inimigos do Senhor, inclusive as nações distantes, devem se render em louvor e em adoração perante aquele que é digno de toda honra e de toda glória. É um convite que é feito para que as nações, os povos venham e aclamem ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso, cante louvores a Ele, expresse a Deus a sua adoração e contemplando os feitos do Senhor. Que feitos são esses? É a pergunta. Certamente o salmista tem em mente aqui não apenas a criação que Deus fez, não apenas as obras da criação, mas principalmente as ações redentoras de Deus em favor do seu povo, libertando o seu povo do domínio dos egípcios, da mão dos seus inimigos. Se nós considerarmos aqui o rei Senaqueribe da Síria, se nós considerarmos aqui o Império Babilônico, Deus é o Deus que age em favor do seu povo e abençoa o seu povo, trazendo a ele libertação. Então toda a terra é chamada a vir e se prostrar diante de Deus e exaltar o seu nome e reconhecer a majestade de Deus, os seus feitos poderosos. Nós cantamos aqui nessa manhã que grandes são as obras do Senhor, que grandes são os feitos do Senhor, admiráveis são os feitos do Senhor. E quando nós olhamos de fato para o que Deus tem feito ao seu povo ao longo de toda a história, a esse Deus maravilhoso que salva, livra e opera gloriosamente em favor do seu povo, não há como nós não nos prostrarmos diante dessa imensa grandeza, da grandeza do poder de Deus e nos submetermos a Ele. O salmista chama os povos para virem adorar a Deus, se prostrar diante dele, cantando louvores, submissos, porque Ele é Rei. Toda a terra deve se prostrar diante do Senhor. Não apenas Israel, não apenas o povo santo do Senhor, separado do Senhor, mas o salmista tem em mente aqui, tem em vista as nações vizinhas ao seu reino. Ele tem em vista não apenas as nações vizinhas que cercam o povo de Israel, mas ele conclama toda a terra. E aqui mostra a glória de Deus manifestada na sua soberania exposta em controlar os povos. Os povos aqui ainda não estão rendidos ao Senhor completamente, na ótica do salmista real, mas em seu coração ele sabe que os povos devem se submeter ao Senhor e irão se submeter ao Senhor. Nós conhecemos a história, irmãos, nós conhecemos as profecias. Um dia toda a terra se prostrará diante do Senhor, se renderá a Deus em louvor. Alguns por sujeição amorosa, outros por compulsão vitoriosa. Deus os colocará de joelhos e eles deverão dar louvores a Deus. E é assim que o Salmo começa, fazendo uma declaração de louvor à majestade de Deus e mostrando que toda a terra deve se submeter ao Senhor. E o salmista segue então:
celebrando aqui, nos versos seguintes, de 5 a 7, as obras de Deus. E aqui nós podemos considerar aquilo que nós já vimos aqui na introdução desse texto. Diz assim os versos de 5 a 7, vinde e vede, venham ver as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. E ele diz no verso 6 e 7, converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. O que o salmista tem em mente aqui com essas palavras? A saída de Israel da terra do Egito, quando Deus abre o mar e eles passam a pés secos, enxutos, por meio do mar, e ali, naquele mesmo lugar, o exército de Faraó é totalmente dizimado, a glória do Egito perece ali. Ele tem em mente aqui também a travessia ali do Rio Jordão, quando, sob o comando de Josué, o povo de Israel marcha seguindo a Arca da Aliança, e as águas do Jordão que estavam ali transbordando pelas suas ribanceiras, elas têm que parar e abrir caminho para que o povo de Israel pudesse passar. Queridos, essas são as duas maiores demonstrações para o povo de Israel da soberania e da onipotência de Deus para com o seu povo. É a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão. São feitos memoráveis, gloriosos, majestosos de poder. Israel considera esses dois atos divinos aqui como essa expressão máxima de adoração ao Senhor. E ele, então, conclama o povo para vir e ver essas obras maravilhosas do Senhor. Verso 7, ele diz, ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não apenas Israel. Ele não controla apenas o povo de Israel, mas ele controla todos os povos. E ele diz, não se exaltem os rebeldes. A ideia que o salmista traz aqui é que o nosso Deus é um Deus que age em favor do seu povo e dá demonstração do seu poder. Ele dá mostras do seu poder infinito, onipotente, todo-poderoso, ao fazer essas coisas. Portanto, a terra deve tremer diante dele, deve reconhecer a sua majestade. E aqui, queridos, nessas palavras do salmista, nesses 7 primeiros versos, nós aprendemos que nós devemos louvar a Deus por quem ele é. Nós devemos exaltá-lo por sua majestade, por sua glória, pelo seu domínio e também por aquilo que Deus tem feito, ele tem feito a nós. O salmista ele tem como alvo, como objetivo, levar os leitores desse salmo, os ouvintes desse salmo e aqueles que cantam esse salmo a considerarem no poder de Deus. Quem Deus é? Deus é um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. Ele merece o louvor, ele merece a adoração. Irmãos, o salmo continua. Nós veremos agora uma segunda parte desse salmo, dos versos 8 a 12, quando o salmista faz um chamado a toda a congregação a vir e louvar a Deus, enquanto ele descreve essa libertação que Deus trouxe ao seu povo. Vejamos aí os versos de 8 a 12, diz assim, bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. É um clamor aqui que ele está fazendo, não individual, mas às nações, a todos os povos. Ele diz, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso.
Aqui o salmista, então, ele faz uma convocação aos povos, ele faz uma convocação às nações para que vejam aquilo que Deus fez ao seu próprio povo. Como eu disse no início, talvez aqui o salmista tenha em mente essas três realidades. Talvez o salmista, quando diz que Deus provou o seu povo, quando Deus provou o seu povo, como se prova o ouro e a prata com fogo para tirar ali a sua impureza, quando ele diz que Deus os deixou cair numa armadilha e fez com que as suas costas fossem oprimidas, talvez ele estivesse pensando nessa realidade dura da prova que Israel passou logo após atravessarem o Mar Vermelho. E nós devemos nos lembrar que o deserto foi um local de provação para o povo de Deus. Mal bem passaram ali, acabaram de passar o Mar Vermelho, eles murmuraram contra Deus, não é verdade? Reclamaram contra o Senhor e seguiram nessa murmuração ao longo de 40 anos. E ali o deserto serviu para essa espécie de purga, de purificação do povo de Deus, de maneira que os rebeldes ali pereceram e somente aquela geração mais nova pôde entrar na terra prometida como uma punição ali pela rebeldia. Talvez o que o salmista tem em mente seja aqui esta provação. Quase Israel é dizimado. Nós sabemos a gravidade que é, queridos, pelos livros de história, pelo conhecimento natural, as dificuldades que um deserto impõe às pessoas, como é difícil sobreviver. Uma multidão, Israel inteiro ali, atravessando o deserto, como obter sustento para tanta gente, para uma nação tão populosa. Milhões de pessoas saíram da terra do Egito. Eles não saíram da terra do Egito e imediatamente caíram numa terra fértil. Eles foram parar no deserto com escassez de alimento, escassez de água, de suporte à vida. Se Deus não tivesse conduzido aquele povo e guardado aquele povo e sustentado, eles teriam perecido certamente. Deus os coloca ali e os prova. Talvez o salmista tenha em mente esse momento de prova, em que Israel é purificado no deserto. Eu citei aqui também uma outra possibilidade que o salmista tem em mente aqui nesses versos, é quando o rei da Síria, Senaqueribe, nós conhecemos também muito bem a história, estamos familiarizados com ela, ele vem com uma multidão dos seus exércitos e cerca a cidade, e eles se veem completamente em aperto. Ele lança palavras de ofensa a Deus, e ele lança palavras de dúvida ao coração, à mente das pessoas que estavam ali nas muralhas, ouvindo o que seus emissários estavam falando. E então o rei é convocado a crer em Deus, a confiar em Deus no momento de tanta aflição. Irmãos, um cerco militar é algo muito terrível. Nós estamos vivendo em alguns lugares no mundo a realidade da guerra. E nós conseguimos perceber mais ou menos pelas imagens que nós temos, pelas notícias que nós recebemos, como é difícil uma cidade que está assolada pela guerra. E nós devemos entender que o cerco militar, naquela época principalmente, ele produzia uma intensa destruição pela própria escassez, a falta de alimento, a falta de água. O ambiente se tornava insalubre, porque ninguém poderia mais sair da cidade, porque senão seriam capturados pelos exércitos que estavam ali ao redor, as tropas que cercavam. Então chegava um momento em que, quando acabavam os recursos, quando se iam a água, os alimentos e os mortos começavam a ter que ser sepultados ali dentro da própria cidade, e em alguns casos nem isso era possível se fazer. Nós conhecemos um pouco da história da queda de Jerusalém no ano 70, e diz que quando esse cerco, que durou alguns anos ali, feito pelo general Tito, que futuramente tornou-se imperador, existiam tantos mortos dentro da cidade que já não havia mais como comportar esta realidade de sepultamento ali, e as pessoas, os corpos, eram lançados pelas muralhas
para que aqueles que ficaram ali dentro da cidade de Jerusalém nessa época do cerco não morressem por causa das doenças. Era algo terrível. E esse cerco de Senaqueribe foi um momento de muita prova. Nós olhamos para a oração do rei aqui diante do Senhor, a carta que ele apresenta a Deus, a súplica que ele faz a Deus, e a resposta que Deus traz a ele também, tirando dos seus ombros esse peso, esse fardo terrível. Essa é uma possibilidade que o salmista tem aqui ao considerar os feitos de Deus, quando ele chama o povo, de uma forma geral, a vir e louvar a Deus e a considerar o que Deus havia feito na libertação ao seu povo. Talvez ele considere aqui o cativeiro babilônico. Alguns acreditam, alguns comentaristas olham para este momento aqui e veem este momento como sendo um tempo em que Israel estava ali no cativeiro babilônico, e ali no cativeiro babilônico passam-se 70 anos de sofrimento, de cativeiro, e depois Deus traz esse povo novamente para a sua terra. Nós vimos isso aqui. Foi um tempo também de destruição para Jerusalém, como nós lemos ao longo de toda essa semana, a história da queda de Jerusalém. Os irmãos viram ali o profeta Jeremias falando ao rei, tentando convencer ao rei, mas inutilmente, e a destruição, o juízo veio, e o sofrimento caiu sobre aquele povo de forma tão terrível, tão dramática. O salmista está olhando para talvez essa realidade, quando depois de Israel passar por todo esse cativeiro, esse momento de sofrimento e aflição, eles retornam para a sua terra e eles podem ali reedificar o templo e oferecer louvores a Deus. O que nós olhamos aqui nas palavras do salmista, nesse trecho que nós acabamos de ler, dos versos 8 a 12, é que Deus, ele sempre trabalhará em seus servos para levá-los a uma vida de santificação e de devoção. É isso que Deus quer fazer, pretende fazer quando prova o seu povo, quando envia problemas e aflições para o seu povo. A prata e o ouro, quando eles são submetidos ao fogo, eles não são submetidos ao fogo para se estragarem, mas eles são submetidos ali para serem purificados, para aumentar o seu valor, para tirar deles a impureza. E Russell Shedd, ele diz que a mente piedosa, ela reconhece as aflições da vida, e as decepções e tristezas vão formar o caráter do crente. Ele entende isso aqui, né, e traz no seu comentário essa realidade que nós, quando passamos por aflições, tendo essa mente piedosa, devota a Deus, nós sabemos que ali Deus está trabalhando em nosso caráter. E essa é a mensagem, queridos, que o salmista quer impingir em nossos corações com essas palavras, mostrando que Deus trouxe sofrimento, sim, trouxe angústias, fez com que Israel resvalasse os seus pés, caísse, e seus inimigos passassem, trilhassem suas costas e trouxessem aflição sobre aquele povo. Mas ao final, Deus purificou o seu povo, tratou o seu povo, e esse é o objetivo da provação em nossas vidas, é levá-los a uma vida de devoção, levar-nos a uma vida de devoção, uma vida de santificação. O Salmo vai seguir, e agora, a partir dos versos 13, ao versículo até o final do Salmo, nós vamos perceber aqui uma passagem do aspecto corporativo do Salmo para um aspecto mais individual. Ele agora passa a oferecer uma ação de graça, ou ações de graça de forma individual. Ele passa a falar na primeira pessoa, declarando a sua intenção de cumprir seus votos e realizar sacrifícios a Deus ali perante o templo. Diz assim o verso 13, e leremos até o verso 15. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aromas de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Notem aqui que o salmista
Agora ele está falando de si mesmo. Até aqui ele vinha fazendo uma declaração apontando para um contexto coletivo. Mas agora ele se volta para o aspecto pessoal e ele diz: Senhor, eu vou cumprir os meus votos ao Senhor. Certamente ele tem aqui em mente a gratidão por algum livramento que Deus concedeu a ele, por algum livramento que Deus deu ao seu servo no momento de angústia e aflição que ele estava vivendo. Aqui ele diz que ele iria se apresentar diante da arca do Senhor, diante do templo do Senhor, com os seus holocaustos, com os seus sacrifícios, e aqui a ideia é de alguém que está pronto para agradecer, não apenas para pedir. Certamente esse salmista pediu a Deus algum livramento, como nós pedimos a Deus também, muitas coisas e muitos livramentos ao longo da nossa vida, mas ele está disposto aqui a agradecer a Deus. Vocês conseguem perceber essa ênfase na gratidão? Essa ênfase em agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. E aqui o salmista nos ensina, queridos, que deve existir em nós sempre gratidão a Deus, desejo de honrá-lo em tudo que formos fazer. O culto que é oferecido a Deus é não apenas uma expressão requerida por Deus, mas também uma expressão de amor e devoção daquele que o oferece em resposta a também tudo que Deus tem ministrado sobre a sua vida. Nós cultuamos a Deus, nós adoramos a Deus porque nos é ordenado fazermos isso, mas nós também fazemos, nós também nos apresentamos aqui neste lugar que nós separamos para cultuar a Deus, porque nós reconhecemos o quanto Deus tem feito por nós, quanto Ele é digno de receber a adoração e o louvor. Portanto, nós não nos aproximamos desse lugar arrastados, apenas por obrigação, mas nós nos achegamos a Deus com um coração grato, com um coração alegre, com um coração quebrantado diante dEle, para oferecer ao Senhor a nossa adoração em louvor, em agradecimento a tudo que Ele tem feito por nós. É isso que o salmista está fazendo aqui nesses versos. Vejamos os versos finais do Salmo, que agora o salmista convoca as pessoas a virem e ouvir o testemunho dele. Por que ele está indo ao templo oferecer sacrifícios a Deus? Ele está grato, ele está com o coração alegre, ele quer pagar os seus votos a Deus que ele fez nos momentos de angústia, e agora a angústia passou, os problemas foram resolvidos e ele está se aproximando diante de Deus para dar graças a Ele. Mas ele convoca também as nações, os povos, aqueles que estão ao seu redor, para que eles venham. E ele faz aqui o segundo convite: venham, venham e ouçam. Vejamos então os versos 16 ao verso 19, ele diz: vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Queridos, não há como negar que há no coração do salmista aqui uma intensa gratidão a Deus, um imenso louvor a Deus, a ponto dele querer testemunhar aqueles que estão ao seu redor, aqueles que temem a Deus, com seus irmãos, com o povo de Deus ali, com a igreja reunida, a congregação do Senhor reunida. Ele diz: venham, eu quero contar, venham para ouvir aquilo que Deus fez por mim, aquilo que Deus realizou em minha vida, como Ele ouviu a minha oração, como Ele escutou o meu clamor, como Ele derramou bênçãos sem medidas sobre a minha vida. Venham e ouçam, e eu falarei para vocês tudo o que Deus tem feito à minha alma, tudo aquilo que Deus tem realizado por mim. Há aqui, queridos, uma expressão intensa do salmista de adoração a Deus, a ponto de querer testemunhar a respeito do que Deus tem feito. E ele sabe que estas bênçãos
estão sobre a sua vida porque o Senhor colocou sobre ele o seu favor. O Senhor colocou sobre ele a sua mão para abençoá-lo, para bendizê-lo ali no momento de dificuldade. Ele sabe, olha, Deus perdoou os meus pecados. Eu alcancei a graça de Deus. A iniquidade já não está mais em mim. Eu fui perdoado pelo Senhor. Se não tivesse sido, Deus nem teria escutado a minha oração. Nós sabemos que a oração do ímpio para Deus, ela é como nada. Não adianta de nada. Ela é oferecida por alguém que não está com o seu coração voltado para Deus. As suas súplicas, a Bíblia chama até de abominação. Que aos olhos de Deus, a oração do ímpio é até uma abominação. Mas a oração desse salmista aqui, ela é recebida por Deus, porque é a oração de alguém que está arrependido, quebrantado diante do Senhor, oferecendo a Ele o reconhecimento da sua grandeza, do seu poder, do seu eterno poder. É aquele que foi buscado em tempo de angústia, clamado, ouviu o clamor do seu povo em momento de angústia, o seu servo clamou a Ele e obteve do Senhor o favor. Queridos, é assim que nós devemos proclamar os feitos de Deus àqueles que estão ao nosso redor. O verso 20, ele conclui o Salmo agradecendo a Deus por esse amor divino, inabalável, com uma bênção. Ele faz essa afirmação. Vejamos aí essas últimas palavras do salmista no verso 20. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Meus amados, todas as bênçãos desfrutadas por nós, recebidas por nós, elas são resultado desta graça de Deus que foi estendida a nós e às nossas súplicas, e elas não nos foram dadas pelos nossos méritos. É isso que o salmista está dizendo aqui. Ele diz, olha, Deus não rejeitou a minha oração. Deus, Ele afastou de mim os meus pecados. Ele não retirou de mim a sua graça. Bendito seja o Senhor. É um reconhecimento de que tudo que recebeu vem de Deus. Tudo que ele alcançou vem do Senhor e não dos seus próprios méritos. O que esses versos nos ensinam aqui, queridos? É que diante das bênçãos, das orações que foram respondidas por Deus quando nós clamamos, pelos pecados que foram afastados de nós, que foram perdoados, arrancados de nossas vidas, nós devemos, como o salmista fez aqui, proclamar a bondade do Senhor, louvar o teu nome e anunciar àqueles que ainda não conhecem a Deus os seus feitos. Que Deus é um Deus que abençoa, que Deus é um Deus que livra, mas acima de tudo, Ele é um Deus que aparta de nós as nossas transgressões. É um Deus que afasta de nós os nossos pecados. Que assim nós possamos também bendizer ao Senhor. Eu quero trazer para os irmãos algumas aplicações desse salmo para a nossa vida. De maneira prática, o que nós podemos fazer diante de tudo aquilo que nós ouvimos aqui e dos ensinamentos desse salmo? Primeiro, desenvolva uma vida de louvor a Deus. O salmo é um salmo de louvor. É um convite a louvar a Deus. Não só o povo de Deus, mas todas as nações. Então, desenvolva uma vida de louvor. Faça disso o seu alvo, o alvo da sua vida. Comprometa-se com isso. Não despreze também, queridos, uma vida de oração. Nós percebemos aqui que as orações do salmista foram respondidas. Ele lançou diante de Deus suas súplicas. O povo de Israel suplicou a Deus e Deus ouviu as suas orações. Deus não rejeita a oração do justo, que clama a Ele, que busca a Ele, que vai até Ele. Então, desenvolva uma vida de louvor a Deus, de adoração, uma vida de comunhão, uma vida de súplicas diante do Senhor. Aplique isso à sua vida diária. Segundo, considere as obras de Deus ao longo da história e na sua vida. Faça esse exercício todos os dias.
Olhe para o que Deus já fez. Olhe para o que Deus já operou. É o que o salmista fez aqui. Ele chama as nações para virem e verem o que Deus estava fazendo, ou tinha feito. Olhe para aquilo que Deus já fez na história, pelo seu povo. Olhe para aquilo que Deus fez por você. Desenvolva esse hábito, considere as obras de Deus. Isso nos ajuda, queridos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflições, nos momentos de luta e até mesmo de desespero da nossa alma. Isso nos leva a considerar que o nosso Deus é um Deus que age em favor do seu povo. Isso nos sustenta em meio às provações. E por último aqui, uma última aplicação é que nós devemos considerar a graça de Deus como a causa de todas as benesses colhidas por nós e recebidas. E nunca nós devemos achar que são nossas próprias virtudes que são as causadoras dessas bênçãos. Eu sei que os irmãos estão afiados nesse ponto aqui. Mas às vezes nós podemos achar, por alguma razão pecaminosa, de que tudo que temos vem do nosso próprio esforço, do nosso próprio braço, da nossa própria capacidade, da nossa própria bondade e virtude. Não. É a graça de Deus. O Salmo nos mostra isso de forma bem clara. Tudo que Deus fez pelo seu povo, Ele fez por graça. Ele fez de forma abençoadora, mas de forma graciosa. Então, considere a graça de Deus na sua vida. Em todos os momentos. Nos momentos altos da sua vida, em que você estiver se achando uma pessoa muito boa, muito capaz, quando tudo estiver dando certo na sua vida, não olhe para o sucesso ao seu redor e diga, foi a minha força, foi o meu braço, foi a minha inteligência, a minha capacidade, ou até mesmo a minha santidade, a minha devoção e piedade que trouxe isso a mim. Não, foi a graça de Deus. E nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos que você estiver lá no chão, lá embaixo, arruinado, nos momentos que você cai no pecado, nos momentos que você fracassa na sua vida espiritual, quando você peca duramente contra Deus, considere a graça de Deus também. Porque é a graça de Deus que nos habilita, que nos abençoa para vivermos na presença dEle inculpáveis por causa do perdão que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. Então, nesses dois momentos da vida, seja nos momentos mais altos que você estiver vivendo, considere a graça. Nos momentos mais baixos, considere a graça de Deus. Nunca é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Deus faz a nós, pela graça concedida a cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar e que juntos louvemos a Deus, testemunhemos dos feitos do Senhor para os irmãos aqui, uns aos outros e para os de fora também. Conte, anuncie o que Deus tem feito por você. Louve a Deus, chame as pessoas para virem louvar a Deus, para que eles vejam e eles venham e vejam, para que eles venham e ouçam, para que eles venham e louvem a Deus. Convide-os a louvar a Deus juntamente com você. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar.